Olá, hoje vamos falar sobre o filme B-Movie. É um filme estadunidense de animação lançado em 2007 e dirigido por Steve e Simon. Bom, o filme mostra a vida de Barry, que é uma abelha recém-formada que está prestes a entrar para a indústria de mel, como todas as outras abelhas. Barry começa a achar essa vida desinteressante, até que um dia ele voa para fora da colmeia e conhece os humanos. Com isso, ele está quebrando uma primordial regra das abelhas, que é se comunicar com os seres humanos. Com essa convivência, Barry descobre que os humanos têm roubado e comido mel há séculos, e com isso ele decide processar toda a humanidade. Como personagens principais, nós temos os pais de Barry, a namorada de Barry, Vanessa, e o seu melhor amigo, que é Adam Fleming. A história de Barry se inicia quando ele acaba de se formar e participa de um evento na colmeia que apresenta as funções de cada abelha na sua comunidade. Só que, como todas as outras abelhas e pela cultura da sua sociedade, Barry irá trabalhar na produção de mel. Porém, essa ideia de exercer somente uma função pelo resto da sua vida acaba não o agradando. Trabalhar em uma função pré-estabelecida sem o direito à liberdade, a lazer e à autonomia não é algo que alegra o personagem. Então, por isso, no filme, fica claro que o trabalho e as relações sociais é o que importa. Ele precisa vir antes de tudo. As abelhas elas não tinham liberdade para exercer o que queriam, não tinham lazer e momentos de descanso, e precisavam manter a sua cultura de trabalharem na produção de mel. São explícitas as críticas feitas em relação aos seres humanos que agridem severamente o meio ambiente, sem ao menos pensar nas graves consequências que essas atitudes podem trazer ao ecossistema, o que reflete diretamente em todo o mundo. E é evidenciado nessa longa-metragem especificamente o grande uso do mel, em que o personagem Barry, que é uma abelha, acha aquilo um absurdo, justamente o que aconteceria se os seres vivos tivessem a capacidade de raciocinar e ver como seus recursos são tirados deles mesmos. E isso pode acarretar graves consequências, como por exemplo o esgotamento e até mesmo a extinção de espécies e desses recursos naturais. No filme, a gente consegue observar a referência ao conceito de mais-valia relativa, porque a mais-valia relativa ela remete ao aumento da produtividade através dos processos tecnológicos avançados. Ou seja, as máquinas elas melhoram o processo de produção, sendo que é possível produzir mais bens em menos tempo. Consequentemente a isso, aumenta o lucro. E no filme, a gente observa que as abelhas elas produzem mais e quem mais lucra somos nós seres humanos, né? Porque somos os que mais consumimos. E no filme aparece também as fábricas, as máquinas para ajudar nesse processo de produção. Neste filme, é muito reparável que o personagem principal, Barry, ele se diferencia das demais abelhas da sua colmeia. Logo no início do filme, é muito reparável que o personagem, ele quer muito mais da vida do que a inevitável carreira que espera por ele. As demais abelhas, elas ficam animadas, alegres, sossegadas, ao descobrirem que só vai trabalhar em uma coisa só a sua vida inteira. Mas Barry, muito pelo contrário, ele fica chateado, ele fica triste, porque não é aquilo que ele quer para a vida dele. Ele quer muito mais além disso. E neste filme ele deixa claro que ele não está muito alienado em só fazer um processo de produção para a sua vida toda. E com isso ele se espelhou a sua carreira nos ases do pólen, que eles funcionavam como uma espécie de força aérea das abelhas. E aí, com isso, Barry decidiu quebrar os paradigmas da sua comunidade e sair o mundo dos humanos com esses ases do pólen para descobrir o que ele quer da vida dele. A indústria Melcon é um modelo de produção fordista, pois tem como foco a produção em massa e o trabalhador conhece somente uma função do trabalho. Percebemos quando Barry, o personagem principal, vai à fábrica Melcon para fazer a escolha da sua profissão e descobre que só irá trabalhar com uma função. A fábrica Melcon realiza a produção de mel e tem bons equipamentos com a ajuda da tecnologia, fazendo com que os resultados sejam eficazes. Por fim, vamos trazer curiosidades. A primeira curiosidade: o nome do personagem Barry foi uma homenagem a Jerry Seinfeld, a série Benson.
de 1979, na qual ele teve seu primeiro papel na televisão estadunidense. A segunda curiosidade, temos que o ator brasileiro Lázaro Ramos foi convidado para dublar o personagem Barry na versão brasileira, porém, ele teve que recusar por estar muito ocupado trabalhando na telenovela Duas Caras da Rede Globo.